Imagina só, você é o principal sacerdote do Vaticano e acaba de descobrir que o Papa foi de base. E caiu no seu peito a responsa de conseguir decidir qual será o sucessor do cargo mais importante do cristianismo. E aí, você aguenta essa pressão? O meu nome é Branco e no episódio de hoje do Refúgio Nerd nós vamos falar desse filme que carrega nada mais nada menos do que 8 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, e que foi o vencedor do Globo de Ouro de melhor roteiro. E eu tô falando de Conclave. Então, roda a vinheta aí, bora trocar essa ideia. Eu não sei vocês, mas toda vez que entra em cartaz do cinema algum filme que carrega a temática, seja bíblica ou dos mistérios das religiões e os seus mitos, automaticamente aquela pulga da curiosidade começa a coçar atrás da minha orelha. E por mais que o nosso país, Brasil, seja um país laico considerado desde 1988, ainda assim é inegável que a gente acaba crescendo com essas histórias, seja ela do Jardim do Éden, Adão e Eva, Jesus Cristo e até o Apocalipse, né? E quando eu vi que ia lançar um filme que contaria um pouco mais sobre o Conclave, além do que foi mostrado no filme Anjos e Demônios de 2009, eu já senti que seria uma história diferente. E depois que eu fui procurar o casting e descobri que o Ralph Fiennes, o Stanley Tucci e o John Lithgow estavam no elenco, aí malandro, eu já tava comprado. Em uma breve história sobre o que significa o Conclave desde quando essa prática existe, através de algumas pesquisas minhas na internet, eu descobri que a prática existe desde 1274 e foi instituída pelo Papa Gregório X. E como significado etimológico da palavra, eu descobri que conclave significava um conjunto de pessoas se reunindo para decidir alguma coisa ou deliberar alguma decisão muito importante, como se fosse um congresso. Já no Vaticano, a cerimônia acontece após a morte do Papa atual, onde cardeais e padres do mundo inteiro se reúnem no Vaticano para conseguir decidir de forma unânime e democrática quem será o próximo a assumir o cargo de Vossa Santidade. E de acordo com os dados de pesquisa, a primeira cerimônia aconteceu no ano de 1276 e acabou elegendo o Papa Inocêncio X. Então, se você tá pensando que assistindo o Conclave você vai achar um filme cheio de efeito especial, tiro, porrada e bomba, pode correr desse filme, porque Conclave na verdade se trata praticamente de um xadrez mental, quase que uma trama política, onde nós descobrimos aos poucos que cada um dos nossos pensamentos ou até pré-julgamentos, hoje em dia, mais nos distanciam do que nos aproximam do sagrado. E como até no território mais religioso do mundo, até nas pequenas atitudes, nós conseguimos entender a falta de humanidade, empatia e até fé de alguns de seus padres. Aqui nós acompanhamos a história do Cardeal Lawrence, que foi escolhido pelo próprio Papa para decidir quem será o sucessor do trono do cristianismo. Então ele meio que faz todo o meio de campo da situação, trocando ideia com o Papa dali, recepcionando um outro Papa que vem do outro continente, vendo o que um Papa defende, o que o outro abomina e também em constante avaliação, já que todos que participam do conclave estão concorrendo ao cargo. Porém, o que mais intriga o nosso cardeal aqui é que no final de cada votação que acontece no conclave, ele começa a entender que de fato nenhum tipo de cardeal ou padre está apto a um cargo tão importante e delicado, já que cada um deles carrega algum tipo de preconceito ou falha moral. Então fica aquela questão no ar. Será que ele vai assumir essa responsa de virar o próximo Papa? Ou de fato existe alguém ali que está apto ao cargo? Já que, enquanto não existe uma decisão que seja democrática e unânime, ninguém pode arredar o pé do Vaticano. Mas e aí, Branco? Deu bom ou deu ruim? Rapaz, deu bom demais, porque assim, como se já não bastasse todo o mistério do conclave de ir lá no Vaticano e trancafiar os padres pra conseguir decidir quem será o próximo Papa e ter a parada também da fumacinha saindo e tal, já ser algo super misterioso, nós também temos aqui nesse filme um estudo de comportamento interessantíssimo, que através de falas e atitudes de cada um dos cardeais, nós começamos a meio que desenhar as características de cada um, e através delas, nós começamos a deduzir, poxa, se esse cara teve esse tipo de atitude, imagina se ele virar Papa. Isso serve para tipo de atitude, tipo de fala que cada um solta, que através dessas falas você começa a tentar entender qual que seria a inclinação política que esse Papa tem, quais seriam os costumes que eles gostariam de ter e tirar da igreja. Então esse xadrez mental acaba permeando toda a situação do conclave, onde você começa a entender que na verdade
Ninguém tá certo o tempo todo. E até a questão de você ter a razão é algo temporário, porque uma hora a razão tá com o Papa, depois a razão passa pra outro Papa, e você percebe que no final das contas, essa parada de tá certo ou ter razão é algo mais temporário do que definitivo. A interpretação de Ralph Fiennes aqui nesse filme, como o Cardeal Lawrence, traz totalmente aquele ar de desconfiança, onde o tempo todo ele tem que estar em alerta para conseguir observar cada atitude ou fala de cada cardeal, porque querendo ou não, ele é a cadeira que antecede a cadeira mais importante do cristianismo, que é a do Papa. Já Stanley Tucci faz quase que o mesmo papel de sempre, daquele coadjuvante que é misterioso, porém carismático, é simpático, que em certos momentos acaba duvidando do próprio potencial, porém em certas ocasiões acaba sendo decisivo. Porém, por outro lado aqui, o ator John Lithgow retrata de forma prática toda a visão conservadora da igreja, murmurando pelos cantos do conclave de como a igreja tá mudada, de como essa geração não presta, que elas não prestam mais atenção no que era importante, os costumes mudaram e tudo agora virou uma pouca vergonha. Você está ligado do que eu tô falando, aquele tipo cidadão de bem. Enfim, Conclave é aquele tipo de filme que não chama só a nossa atenção pela temática hiper interessante que é o processo de como escolher um próprio Papa. Isso por si só já faria o filme valer a pena, mas eu acredito que aqui o filme serve como se fosse um espelho pra gente mesmo, que desse nosso reflexo sobre nossas atitudes, sobre nossa opinião e principalmente sobre o nosso pré-julgamento, de como cada um tá atrás de conseguir conquistar a paz, mas de forma diferente. E como o desejo de um acaba acarretando numa dificuldade para outros. E como essa decisão, que é super importante, só pode ser tomada através de um consenso conjunto e tá para além de qualquer vontade pessoal. E como isso é uma tarefa árdua e difícil, seja ela fisicamente ou psicologicamente de quem participa desse processo. Além disso, de também influenciar o mundo inteiro, já que o cristianismo segue sendo a religião mais famosa da Terra, com aproximadamente 31% dos seus adeptos. E pra Conclave, a minha nota é 9. Então aqui fica a minha indicação pra você no cinema mais próximo assistir esse filmaço que é Conclave. Mas ó, dica do seu parceiro branco: vai sem sono e com muita energia, porque esse filme é sobre diálogo e detalhes. E o final dele, ó, chuchu beleza, tem uma cerejinha do bolo ali que vale todo o filme. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e a gente se encontra no próximo Refúgio Nerd.